confuso com a teologia sistemática. Tá? Ô Caio, eu acompanho você faz pouco mais de um ano e regularmente venho seguindo o seu conselho de ler o Novo Testamento de carreirinha. Porém, lendo o Novo Testamento, eu percebo que há uma teologia sistemática feita por Jesus, Paulo e os outros apóstolos e escritores. A minha pergunta é: há de fato essa teologia sistemática no Novo Testamento feita por Jesus e seus discípulos e que imagino que seja o que você pratica, ou eu estou pensando tudo errado? Me ajude a tirar essa dúvida, Caio. Depois temos outra pergunta acerca de teologia sistemática. Jesus não tinha uma teologia sistemática, nem os apóstolos. O que eles tinham era conferir coisa com coisa conforme a afirmação do que fosse coerente com o que Jesus apresentava. Jesus não tinha uma teologia sistemática, primeiro, porque na teologia sistemática você estabelece um pressuposto e parte para organizar e para tirar de fragmentos da Escritura um encadeamento que corrobore a tese pré-estabelecida como premissa a ser explicada, justificada e comprovada pela coxa de retalhos que se monte para fazer então uma convergência de pensamentos que diga: todos esses textos reunidos indicam naquela direção. E aí daí se vai evoluindo, conforme a pré-compreensão do sistematizador. Quem tem o poder sobre a sistematização é o sistematizador. É o indivíduo que parte de um dado pressuposto e dedica-se a fazer uma coletânea na Escritura que, juntada, que posta num lugar de pseudo-harmonização, que, isolada dos demais temas contraditórios, forma um corpo único e supostamente coerente, e aquilo ali é absolutizado como sendo uma revelação divina, ainda que seja em detrimento de um monte de outras coisas que sejam contraditórias àquela construção. É porque a interpretação bíblica não conta com um olhar dialético, nem isso, de tese, antítese e síntese. Não contam com essa perspectiva. E não tem em Jesus o pressuposto interpretativo. Porque o que os apóstolos fizeram? Eles coletaram da Escritura o que fazia sentido com Jesus, explicitamente? Sim. Mas eles não definiram algo para fazer tudo mais convergir para fazer sentido com o que eles propunham. Eles não tinham esse arbítrio. Jesus era uma tirania encarnada. Jesus era. E não estava aberto à discussão. Ninguém o modelava para ele ser de um outro modo. Ele era, isso era absoluto. Diante desse absoluto constatado, divinamente acolhido, toda a Escritura foi lida. O que parecia com Jesus ficou, o que não parecia com Jesus caiu em obsolescência. Mas isso não é uma teologia que você foi buscando para fazer sentido com Jesus. À medida em que você vai lendo, o que faz sentido com Jesus do Evangelho fica, o que não faz sentido sai. Mas não para você construir uma ordem, construir um encadeamento sistêmico para ficar de acordo com a sua preferência ou com o tópico vinculado a Jesus que seja de sua apreciação prioritária. Então, quando se diz que Jesus mostrou tudo que seu respeito constava nas Escrituras, ele não estava fazendo uma teologia sistemática. Ele só estava dizendo: o que vocês veem hoje aqui não caiu de paraquedas, isso tem a ver com um sonho dos profetas. Mas era um sonho passado. Era só uma comprovação do que já tinha acontecido.
Não era uma proposta de doutrinarização futura de nada, porque não existe tal coisa. Tal coisa já está toda dita e explicada e encarnada em Jesus. Eu não tenho que sistematizar o Evangelho porque Jesus é a encarnação dele. Teologia sistemática é apenas uma maneira europeia que vem de berços aristotélicos e gregos, com fusão de argumentação de direito romano, para construir uma peça como um ministro do Supremo cria, como um juiz, como um advogado. Enfim, é só uma sistematização que cabe em qualquer lugar. Por exemplo, o José Eduardo Cardoso não fez defesas de sistematização jurídica em favor da Dilma? Sim, fez. Elas estão corretas? Não necessariamente. Mas a partir do pressuposto que ele estabeleceu, elas estão corretas. Sim. O pressuposto é que pode ser falso. Mas em cima de um pressuposto dado como verdadeiro, embora não necessariamente o seja, você constrói qualquer coisa que você queira. E atribui a ela significados de verdade. Quando Paulo e os apóstolos citam, por exemplo, textos de Salmo 22, Salmo 19, salmos variados, ou pequenos textos de Isaías, Jeremias, para corroborarem algo que em Jesus se realizou, eles não estão construindo uma teologia sistemática. Eles estão apenas dizendo para um auditório, carregado de judeus também, que o que eles estão vendo em Jesus faz sentido com tudo quanto se sonhou antes que aconteceria. Mas não é uma teologia sistemática. Querido, vá lá no meu site e leia, por exemplo, tudo que você escrever com a palavra hermenêutica. Você vai encontrar algo do que eu estou falando expandidamente. Se o Judá quiser te ajudar, tá aí, ó. Vai no Google, site caifab.net, hermenêutica. Pronto, Jesus, a chave hermenêutica. Vai, então olha a quantidade de coisas sobre hermenêutica, chave interpretativa. É uma brutalidade de quantidade de textos. Se você quiser mudar, bote sistemática. Escreva aí sistemática. Sistemática. Você vai ver que está aí também, meu filho. Em abundância. O que você pensa sobre teologia sistemática, define. Razões para os teólogos me abominarem é porque eu bato na sistemática. Sem barganhas com Deus, dá cacete na teologia sistemática para todo lado. Enfim, minha gente, tá lotado. Vá lá, meu amigo, faça o seu deverzinho. Se você tem um interesse desse nível, é sinal de que você tem capacidade intelectual de se ajudar lendo o que eu já escrevi abundantemente. Vem IVTV, o canal é você.